Fala pessoal, beleza? Tô de volta aí trazendo mais conteúdo sobre Flutter, tá? E a verdade era que o próximo vídeo que iria sair aqui pro canal, na série aí de Clean Architecture com Flutter, seria sobre testes unitários. Mas acabou acontecendo uma coisa que eu notei e que eu acho que é necessário para o projeto, que é o seguinte: quando eu comecei a gravar o curso, acho que eu estava no Flutter 2.006, se eu não me engano, e de lá para cá houve algumas mudanças significativas no Flutter, tá? A gente já está aí na versão 2.5.1, se eu não me engano. Na minha máquina aqui está instalada a 2.5.0. Só que aí vem, por exemplo, atualizações como no Safety. E também, devido a justamente esse quesito aí dos testes que eu ia construir, que na verdade a gente iria utilizar o Mockito, a gente não vai mais utilizar o Mockito porque houve algumas mudanças significativas. Então, se eu gravasse o vídeo lá com o Mockito, com a versão 2.06, e vocês fossem ver como hoje está funcionando, acaba que iria gerar um tipo de confusão e não é isso que eu quero que aconteça. Então, a gente vai mudar a lib, a gente vai passar a utilizar o Mocktail para fazer os nossos testes unitários. E o foco desse vídeo aqui vai ser duas coisas. Primeiro, a gente vai fazer essa migração e imaginem isso como um processo também de aprendizado. Por quê? Porque durante o seu projeto pode ser que você comece a construir um determinado projeto numa versão do Flutter, ao longo do tempo as coisas vão se atualizando, né? E aí, consequentemente, você vai ter que migrar. Então, a gente vai fazer essa migração aqui, ver o que muda. Agora que eu lembrei também, outra coisa que mudou foi o modular, tá? A gente estava lá com a versão 2. Alguma coisa, não me lembro. Só que aí já tinha lançado a 3, eu não tinha migrado, e agora a gente está na 4. Então, a gente já vai passar também para a última versão do modular. Beleza? Vamos lá, então. Só vou deixar aqui agora rolar uma vinheta, né, que a gente preparou aí para o canal. Espero que curtam e logo em sequência a gente já vem aí mostrando o conteúdo de hoje. Bom, pessoal, com tudo aqui preparado, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês que aqui na minha máquina, na verdade, eu até tinha feito um testezinho aqui, ó. Se a gente rodar um Flutter --version, vocês vão ver que na minha máquina, que já está até mostrando, a gente está com 2.5.0 de versão. E o que vai acontecer? Do jeito que a gente tinha montado aí as nossas libs no PubSpec, se eu vim aqui e dar um pubget, o que vai acabar acontecendo é que o nosso projeto vai quebrar. Vai quebrar porque tem coisas aí que solicitam que a gente jogue para uma versão acima. Então tá tudo quebrado. Então é a vida, a gente tem que migrar isso aqui. E como eu falei, algumas coisas sofreram aí atualizações. O Flutter modular a gente vai jogar ele para a versão acima, tá? As outras versões eu não fixei, então acaba que não vai gerar problema. E a gente vai deixar de utilizar o Mockito, a gente vai passar a utilizar o Mocktail. Então a primeira coisa que eu vou fazer, né, que vocês façam aí no projeto de vocês, vamos lá no Google, Google, e vamos procurar o Flutter modular aqui, ó, no package dele. A gente pega aqui a última versão que foi lançada, é a 4.01 com Fix 2, certo? Então vou jogar para essa versão, beleza. Eu também vou atualizar aqui o meu modular Code Generate, porque a gente está usando geração de código, vocês lembram disso, né? E aí, consequentemente, eu preciso pegar também uma versão mais atualizada, que aqui está disponibilizado a 3.03. Então, também vou jogar essa versão para 3.03. E como eu falei, a gente não vai mais utilizar o Mockito, a gente vai usar um cara que chama, vocês podem pesquisar também, chama Mocktail. Se eu não me engano é assim. Vamos ver esse cara aqui, ó. Esse cara, o Mocktail. Então, vou copiar essa lib aqui para o projeto, certo? E vou substituir no lugar do Mockito. O que muda em relação a como a gente ia fazer com o Mockito, do jeito que ele trabalhava anteriormente? Praticamente nada, né? Um detalhezinho ali ou outro, mas a maneira como estava sendo construído no Mockito, aí, que quem já vem, por exemplo, trabalhando em outras linguagens e utilizou o Mockito, não vai ter dificuldade também. Então, por isso que a gente vai acabar utilizando esse package, tá? E inclusive em projetos nos quais eu venho trabalhando, a gente acabou migrando para o Mocktail para justamente os testes que já haviam sido construídos lá atrás não sofrerem tanto aí, né, com questão de reescrita quando houve essa mudança do Flutter, né? E o Mocktail aí praticamente segue a mesma linha de raciocínio com pequenas mudanças que é muito mais fácil de se migrar. Então aqui, feito essas modificações, eu vou dar um pubget. Vamos ver se vai rolar agora, né? Vamos esperar um pouquinho aí.
Bom, pode ser que demore um pouquinho, né? Se for o caso, a gente dá uma acelerada no vídeo e aí pula para a parte depois que ele conseguir pegar todas as libs. Beleza, pessoal, todas as libs aí foram pegas e aparentemente o nosso projeto agora está buildável. Ele estava com erro, né? Eu vou abrir aqui de novo, vamos ver o que está acontecendo, né? Ele está falando aqui para me dar um outro get dependency, mas acredito eu que não vai haver problema não, tá? Ele já parou de dar erro, só que agora o erro que está dando aqui, ó, no app module é outra coisa, tá? Ele está falando que não encontrou. Como eu disse, a gente foi agora para o modular 4.0 e algumas coisinhas mudaram na forma de utilizar o modular, tá? A primeira delas é que no modular app, ele passa agora a receber um cara que é um módulo e um shield. O que é esse shield? Só para explicar para vocês, no nosso app module, antes a gente tinha aqui um cara que era meio que o bootstrap, né, que representava a tematização do nosso aplicativo. Então, nada mais é do que a gente vai levar esse cara lá para main. É a maneira como o pessoal da Flutterano reorganizou o modular, né? E como ele vai estar funcionando agora. Então, eu vou pegar esse app widget aqui e vou copiar ele e remover esse override aqui da parte de Bootstrap, que não tem mais no modular, nos módulos que a gente vai construindo, beleza? E aqui na minha main, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar, ó, no child esse cara, que é o app widget, beleza? Então, vou fazer aqui o meu import. E essa parte está ok. Aqui ele está dando erro porque também houve mudanças nas nomenclaturas dos tipos. Antes, por exemplo, né, o que era o meu módulo principal, que é aquele que está atrelado ao início da aplicação, chamava-se main module. Mas agora a gente não passa a usar mais esse cara. A gente passa somente a usar um cara normal que chama module, entendeu? Então a gente muda aqui para module. Outro ponto que mudou é o nome aqui hosts. Antes era hosts, agora passa a ser somente host, tá? Por isso que ele estava, acho que é hosts, deixa eu até olhar aqui, no módulo a gente consegue ver, ó, o nome certo agora é hosts, não tem mais o R aqui no finalzinho dele. Então, substituir esse nome aqui, se você não substituir isso, pode ser que gere problema. E também, aí a classe, né, que representa uma rota do modular, também trocou o nome, agora é modular host, tá? Não é modular router. Então houveram aí essas mudanças com relação a nomes no modular. Outra coisa que também mudou aqui, tá? Que não é mais modular host, eles especificaram que, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um cara que é uma rota que é do tipo não módulo, tá? É uma rota que me leva para uma página, que é um widget, na verdade. E nesse caso, o que eu tenho que utilizar aqui é um shield host, tá? É esse tipo de cara que eu tenho que utilizar. Vamos ver aqui se o modular traz, no caso o Android Studio traz para a gente, trouxe aqui o shield router, e o de baixo também é um shield router. Então, o nosso módulo aqui passa a ficar configurado dessa maneira, beleza? No meu login módulo que a gente vinha construindo também é a mesma coisa, eu vou tirar o R aqui do router e esse cara passa a ser agora um módulo, beleza? Então, outro cara que a gente tem que modificar. O ponto G aqui, ele está quebrando pelo seguinte, ó, se vocês olharem aqui para o byInject, vocês vão ver que agora está isSingleton, tá? E também é isLazy. E o que ele tinha gerado era singleton e lazy, então ele está falando, ó, não existe esse cara. O que acontece? Eu vou deletar esse ponto G e vou gerar novamente. Aí ele vai passar a olhar, né, para essa nova estrutura que o modular fez com a migração aí de versão, e aí sim ele vai conseguir pegar os valores certinhos. Mas antes disso, também teve mudanças aqui com relação a como a gente configura o nosso app widget. Esses três caras aqui em especial, eles eram uma configuração específica para o modular trabalhar, tá? Só que o pessoal também encapsulou isso de uma maneira mais fácil, então eu não preciso mais configurar na parte do meu Material App, né, com o tema e data, onde que a gente faz as nossas definições de tema. A gente não precisa configurar a parte de rotas, basta a gente, na verdade, fazer uma pequena extensão, que é um ponto, pegando o modular que eu já mostro. Mas então, essas três configurações aqui a gente vai deletar, tá? E no nosso próprio Material App, por eu ter adicionado o package do modular, ele consegue encontrar um cara aqui que é o modular. Então basta dar um ponto modular e ele já vai encontrar, ele já vai anexar por detrás dos panos aí, né? Essas configs que a gente havia feito na mão, beleza? O meu login módulo aqui está quebrando porque a injeção de dependência eu apaguei, que é o ponto G, e aqui ele está reclamando que o ponto G não existe. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou vir aqui e rodar o comando de geração de código, beleza? Vou limpar aqui o console. Então o comandinho é o flutter pub run build runner build, tá? Eu só vou fazer um build e aí assim que ele executar esse comando aqui,
provavelmente ele vai gerar um ponto G. Vamos aguardar aí. Qualquer coisa, dá uma aceleradinha no vídeo até o arquivo ser gerado. Bom, pessoal, aparentemente aqui foi tudo gerado com sucesso. Se eu clicar aqui na pasta, vamos ver que agora a gente tem um ponto G. Ele tá vermelho aqui não é porque tá dando erro, tá? É simplesmente porque ele não tá adicionado no Git, na parte aqui do meu version control. Então não é erro que tá acontecendo. Vocês podem ver que agora ele tá pegando lá o isSignature e o isLazy, né, na geração, como está sendo feito agora pro modular. Então o nosso projeto aqui basicamente foi migrado para o Flutter 2.5.0, beleza? Com a versão mais atualizada do modular, e agora a gente passa a utilizar o Mocktail, tá? Os testes unitários eu não vou implementar nessa aula. O que eu vou implementar é um outro ponto que foi levantado por uma das pessoas lá nos comentários do último vídeo, que é o seguinte aqui, ó. Eu vou deixar até o comentário aqui anexado da pessoa que falou, não lembro agora de cabeça o nome, mas ele falou o seguinte, que é um ponto muito importante. No nosso use case, com relação ao login com o Google, tá? Eu acabei injetando aqui o Connective. Esse Connective ele é um pacote externo. Isso aqui meio que fere o princípio do Solid, tá? Porque eu estou colocando uma dependência no meu use case de um cara que é externo. Por que externo? Porque um pacote foi criado por outra pessoa pode modificar ele, né, supondo que as versões vão evoluindo e passem a não funcionar como eu espero, certo? Então o que a gente vai fazer aqui, basicamente, é abstrair esse Connective. Eu não vou fazer todos os passos agora, mas eu vou mostrar para vocês como que isso seria feito mais ou menos, para aí a gente encapsular ele de uma maneira que o nosso código entenda o que a gente precise e ele fique mais externalizado. O que eu vou fazer? Que no meu core eu vou criar um cara que é justamente esse nome aí de Connective, tá? Connect, dois N's, Connectivity, certo? Connectivity. E eu vou criar uma estruturazinha aqui parecida, tá? Com a estrutura lá do Clean Architecture. Só que por enquanto eu vou criar somente o domain. E dentro dessa domain aqui, a gente vai criar um arquivo, tá? Um arquivo Dart, que vai ser o próprio Connectivity Service. Vamos colocar esse nome, tá? .dart. E esse Connectivity Service, o que vai acontecer? Esse cara vai ser uma estrutura de classe, ou seja, um cara que a gente vai consumir nos nossos códigos que a gente tem controle. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma Abstract Class aqui, tá? E essa Abstract Class eu vou colocar justamente aqui o nome do arquivo, né, que é Connectivity Service. Então, Connectivity certo? E nessa Abstract Class a gente vai ter um cara que é do tipo Future, tá? Boolean. E eu vou dar o nome dele de isOnline, tá? O que seria esse isOnline? O que eu quero dizer com isso? Lembrando que isso aqui é uma classe abstrata, então um contrato. Obrigatoriamente a gente vai implementar esse cara, tá? Então o que seria esse isOnline? Lá no meu use case eu estava consumindo, né, o Connectivity direto. E aí eu pegava através, né, do pacote o resultado aqui de uma lógica que ele traz pra gente, né, verificar se o cara está conectado no Wi-Fi ou no mobile, um cara que representa esse isOnline. Então é justamente uma função que retorna pra gente esse valor. Então aqui no meu Connectivity Service eu vou criar uma classe que chama Connectivity Service, por exemplo, Implement, tá? E aí esse cara ele tem que implementar esse Connectivity Service, tá? Inclusive o nome aqui tá errado, Service, beleza? Falta aqui o Class e aqui seria Implements, né? Implements. Aí aqui, se a gente for olhar, ele vai pedir, né, para mim fazer justamente o override desse isOnline. E esse isOnline ele tem que retornar para mim um booleano, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu basicamente vou lá no meu use case e vou trazer essa lógica aqui, ó, do Connectivity, essa lógica aqui que ele criou, que na verdade a gente tinha criado aqui, né, para capturar a informação se a pessoa está online, e vou levar para a implementação do meu isOnline, certo? O que eu vou precisar fazer nessa classe aqui do Connectivity Service? Eu vou precisar injetar o mesmo cara que eu tinha injetado lá no meu use case e vou trazer aqui para minha implementação abstrata, né? Então eu vou colocar um final aqui do Connectivity, vou importar esse cara
E aí, basicamente, a gente precisa criar agora o construtor dele. Ele está reclamando aqui para mim, para mim criar o construtor. Então, criei o construtor. E aqui do await, o motivo dele estar reclamando é porque eu estou sem o async aqui na minha função. Então, eu coloquei o async. E aí, basicamente, agora eu dou um return, né, no meu isOnline. E aí, consequentemente, eu vou ter a mesma resposta, tá? O que é a diferença, pessoal? Quando eu faço isso aqui, eu estou garantindo que do meu lado eu vou fazer as lógicas necessárias em cima do pacote para ele retornar tudo certo. Mas a camada que consome, que é o meu use case, a parte de conectividade, a resposta que chega aqui, que é um booleano, é sempre a mesma, entendeu? Então, imaginemos que esse connectivity aqui, ó, que é um pacote externo, ele mude a lógica, ou que a gente passe a utilizar outro pacote, tá? Só que a maneira de codificar essa lógica é um pouquinho diferente disso aqui, que é esse if, que é basicamente essa condição aqui, certo? Então, o que a gente teria que fazer? Basicamente, vir aqui na nossa implementação, reajustar essa lógica, mas o retorno sempre é um booleano, entendeu? Tô vendo aqui que tá de novo um R, eu comi o V aqui do service, então já vou corrigir aqui, pessoal. Service. Então agora está certinho a nomenclatura. E isso também, né, complementando aí, vai permitir que facilite o nosso teste unitário que a gente vai ver na próxima aula. E aí agora aqui no meu use case, o que eu vou fazer? Em vez de consumir diretamente do pacote, eu vou consumir do Connective Service, certo? E aí eu vou até colocar aqui os nomes também iguais, então vou colocar Connective Service. E esse cara aqui, eu passo ele também para o construtor. E no Connective Service, em vez de chamar o Check Connectivity, eu vou basicamente chamar aqui o isOnline, que aí o isOnline retorna para a gente um boolean, tá? E aí esse resultado aqui, eu posso, na verdade, renomear ele para isOnline, e aí a nossa lógica, basicamente, segue-se como a mesma. E o nosso código continua funcionando. Aqui ele está reclamando, no nosso ponto G, que ele não está mais consumindo lá do pacote. Então, o que eu preciso fazer? Vim aqui e gerar novamente, e aí, consequentemente, quando ele terminar de fazer essa geração de código, ele vai atualizar a minha bind e passar a consumir desse Connectivity Service aqui, que está do nosso lado, que foi a gente que implementou, certo? Então, isso aqui é muito importante, pessoal, porque realmente, do jeito que eu tinha feito aqui na aula passada, foi com o intuito de deixar as coisas mais fáceis e entendíveis, mas acaba que a gente feriu aí um princípio do Solid. Então, voltando e corrigindo isso. E depois, posteriormente, a gente pode vir aqui, tá, e estruturar esse connect de uma maneira melhor. Vou fazer isso mais para frente. Vamos focar primeiro em terminar o nosso use case e nossos testes unitários. Beleza? Então, basicamente, essa aula de hoje foi mais aí para mostrar a vocês que migrações de pacotes acontecem, né? E não é um bicho de sete cabeças, mas pode ser que venha aí atrapalhar um pouquinho o tempo do projeto. Dependendo do tamanho do projeto, isso pode acabar impactando em uma semana aí parado só para fazer essas migrações, certo? Mas que, ajustando tudo, a gente consegue chegar aí no resultado final e, consequentemente, isso vai ser uma vantagem, tá? Porque o Flutter em si, se a gente realmente acredita e está utilizando aí a plataforma a nosso favor, é mais viável que a gente sempre esteja atualizado. Se vocês gostaram aí também desse vídeo, não deixe de curtir, tá? Sigam aí também o canal e na próxima aula aí a gente já vem com a aula de testes unitários que já era para ter saído e que eu fiquei devendo que vai sair aí com certeza, tá, pessoal? Usando o Mocktail. Falou para vocês, até mais, um forte abraço.